Então, vamos lá. Falando de antibiótico em cirurgia, normalmente a gente faz antibiótico para prevenir alguns procedimentos que têm maior risco de contaminação, tá? Existe uma regra para a gente fazer antibiótico em cirurgia, tá? O que vocês acham? Vocês acham que toda cirurgia a gente precisa fazer antibiótico pré-operatório para poder evitar contaminação? Pode responder. Eu acho que não. A gente vai ver agora, então, quando que a gente usa, né? E por que que a gente usa. Claro, a gente tem que cumprir tudo que a gente falou agora, até agora. Os métodos de asepsia e antisepsia, senão a gente quebra todo o raciocínio em cima do antibiótico, tá? Por isso que você vê lá o cara operando sem luva, ou com luva de procedimento, sem pano de campo, e dá um porradão de antibiótico, pega aqueles antibióticos com a penicilina, a bezetacil e mete para dentro, às vezes abre até um frasquinho de antibiótico e joga no campo cirúrgico. Então, existem regras, tá? Mas essas regras só vão valer se a gente seguir as regras de asepsia e antisepsia, tá? O arsenal de medidas para redução da taxa de infecção, elas têm que ser trabalhadas em conjunto, tá? São as medidas de asepsia e antisepsia junto com o antibiótico profilático, tá? E esses antibióticos profiláticos vão ser utilizados de acordo com o grau de contaminação de cada ferida que a gente for trabalhar, de cada sistema, tá? Os antibióticos, eles são prescritos como atividade, não como curativa, né? E sim como processo de profilaxia de uma infecção, tá? Então, tem que ser feito antes da cirurgia, para que ele atinja um pico de concentração durante o início do procedimento, tá? Então, essa é a finalidade de fazer o antibiótico profilático em cirurgia. Então, a gente tem que fazer antibiótico profilático num período que me permita, quando eu estiver na minha cirurgia, ele estiver no pico de concentração. Então, eu tenho que saber, né, a farmacocinética e a farmacodinâmica dos meus antibióticos. Como é que eu escolho esse antibiótico? Eu vou escolher de acordo com o sistema envolvido e o patógeno mais provável para obter, mais provável daquela região, tá? Isso a gente já tem aí trabalhos obtidos por cultura antibiograma, tá? E aí a gente vai fazer um antibiótico que atinge aquele tecido-alvo para que a gente possa ter um melhor resultado e uma melhor eficiência na escolha do nosso antibiótico. Então, a gente já começa a ver que o antibiótico ele não é feito de qualquer maneira, tá? Ele tem que ter um critério para a gente poder assegurar que vai atuar naquele sistema, que vai pegar aquele tipo de bactéria e vai prevenir uma infecção. Bom, quando a gente deve fazer um antibiótico? Qual é o melhor momento para que a gente possa fazer um antibiótico, tá? Quanto antes possível, em caso de cirurgias eletivas, para efeito, pode ser feito 24 horas antes, não é necessário fazer antibiótico terapia prévia. A gente já viu o que é, mas agora, quando que vocês acham que a gente deve fazer o antibiótico? 24 horas antes? Quanto antes, melhor? 3 dias antes? Fala aí. O que vocês acham? 3 dias antes. Caiu ou não? Alô? Vocês estão aí? Não caiu não, professor. E aí? Quando que a gente começa a fazer antibiótico? Vocês estão com preguiça, né? Então vamos ver. Eu voto 3 dias antes para as bactérias morrerem antes. O ideal, gente, deixa eu voltar aqui o slide. O ideal é que a gente faça, normalmente a gente faz 30 minutos antes da cirurgia. Por quê? E qual antibiótico? Normalmente a gente usa uma cefazolina, né? Uma cefalexina.
tem menor índice de complicação, de náusea, vômito, né? E normalmente pega todos os sistemas, com exceção de digestivo, que a gente associa um metronidazol, tá? Em alguns casos, por exemplo, boca, né, para fazer limpeza periodontal, a gente começa 24 horas antes. Por quê? Porque o pico de concentração desses fármacos demora um pouco mais. Tá? A gente pode até fazer um metronidazol oral ali, ou intravenoso, no pré-operatório, 30 minutos antes. Só que esses antibióticos causam, além de náuseas e vômitos, podem causar reações. Então, tem que ser feito lentamente. Anestesista não gosta muito de fazer. Então, a gente recomenda fazer 24 horas antes da cirurgia, tá? Quando é boca ou sistema digestivo. E, do modo geral, a gente faz uma cefalexina porque a gente sabe que em 30 minutos as cefalexinas elas vão atingir seu pico de concentração, tá? Então, é assim que a gente escolhe. Então, vamos lá. Considerações para a escolha do antibiótico. Utilizar apenas em cirurgias comprovadamente com taxa de infecção, né? Que possa ser reduzido pela administração do antibiótico. Utilizar um agente de primeira linha, tá? A gente tem antibiótico de primeira, segunda, terceira geração. Obter os níveis séricos de antibiótico no momento de exposição do agente infectante, né? Ou seja, assim que a gente corta o animal, a gente já começa a correr risco. Então, a gente tem que escolher de acordo com essa condição. Limitar a ação dos antibióticos durante o período de cirurgia, né? Existem cirurgias, por exemplo, que vai durar 3 a 4 horas, que, por exemplo, o clorexidina dura 6 horas, né? Mas o seu pico de ação são com 3 horas, e aí ele, né, atinge aquele pico e vai caindo ao passar do tempo. Então, quando eu tenho uma cirurgia com mais de 3 horas, a gente repete o antibiótico para poder o quê? Melhorar a profilaxia da infecção, tá? E reduzir a taxa de infecção. A gente tem que selecionar também um antibiótico, né, que atinja o alvo que a gente está incidindo, né, o sistema que a gente está trabalhando. Então, por mais ou menos convenção, utilizar uma cefazolina, tá? Aí depende de qual cefalexina, né, a gente tem disponível. Normalmente a gente usa uma de segunda ou terceira de geração. Raramente a gente usa uma de primeira, né? Uma cefazolina, cefalosporina de primeira geração. O ideal seria usar de primeira, tá? Mas geralmente a gente usa de segunda ou terceira geração por conta de custo e hábito mesmo. Qual a dose que devemos usar? Qual é a dose recomendada? Tá? Não adianta você pegar... A gente sabe que a dose vai, por exemplo, de 20 miligramas a 50 miligramas. A cirurgia vai ser contaminadona, vamos usar logo 50 miligramas. Né? Ou, para prevenir, você vai lá e dá 50 miligramas que você não quer que tenha infecção. Não pode ser assim. Né? A gente normalmente usa uma dose intermediária, a gente usa 30 miligramas por quilo, 25 miligramas por quilo, dependendo da idade do animal, dependendo das condições hepáticas, renais. Se não tiver nenhuma alteração renal ou hepática que possa diminuir a taxa de eliminação das drogas ou que possa alterar a metabolização desse fármaco pelo fígado, por exemplo. Então, a gente vai escolher uma dose intermediária, tá? Associado às condições do nosso paciente. Mas nunca devemos dar um tiro de canhão para matar uma mosquinha. Lembre-se que a gente está falando de antibióticos profiláticos, tá? Você não está combatendo uma infecção, você está prevenindo. Então, a gente nunca vai usar uma dose muito alta, tá? Via de administração. Parece idiota, mas não é, né? Por quê? Se eu estou falando que tem que atingir 30 minutos antes da cirurgia, é lógico que é por via endovenosa, tá? Isso parece ser óbvio, mas às vezes as pessoas vêm para a gente, não faz o antibiótico de profilaxia de infecção, não, que o animal vai tomar convênia. Ô, Jesus, convênia primeiro é um tiro de canhão para matar uma mosca. E segundo, que o convênio é subcutâneo. Eu estou fazendo o diabo de um remédio que vai durar 14 dias no organismo. Qual é o pico de concentração desse remédio?
Você sabe? Você acha que em 30 minutos uma dose subcutânea vai atingir o pico de concentração para evitar uma infecção, uma profilaxia da infecção? Não. Então, não serve, tá? Você vai fazer convênio? Ok. Você tem que fazer a administração do seu antibiótico profilático, tá? O convênio vai ser para o pós-operatório, tá? Você tem que ter em mente que você vai fazer antibiótico terapia para o pré e para o pós, tá? Então, o pré-operatório é uma coisa. Então, não adianta fazer convênio e achando que vai evitar a infecção no pós-operatório, porque não vai. Porque o pico de concentração não vai chegar em 30 minutos. Quanto tempo devemos manter o antibiótico? Aí a gente já está falando de pós-operatório, né? O pós-operatório, até que 48 horas após sumir os sintomas. Bom, mas se não tiver sintomas, professor, se o animal estiver bem, no mínimo 7 a 10 dias. Eu costumo fazer por quê? Porque enquanto o animal estiver com ponto, eu tenho risco de ter infecção na minha ferida cirúrgica, ou pelo animal lamber, ou pelo ele deitar no chão, contaminar a ferida. Então, enquanto ele estiver com ponto, eu faço antibiótico, tá? Então, vamos lá. Como é que é classificado a classificação das feridas? As feridas são classificadas de acordo pelo grau de contaminação, 10 elevado a 5, tá? Por exemplo, a taxa de infecção global gira em torno de 5%. Então, eu tenho uma taxa de infecção de qualquer procedimento de uma ferida limpa, gira em torno de 5%, tá? Mesmo dando tudo certo, mesmo eu fazendo tudo de maneira certinha, correta, eu posso ter... Ah, meu Deus do céu. A reunião vai encerrar em 10 minutos, ó. Tá brabo hoje. Bom, se encerrar, eu avanço. Eu dou um novo link para vocês. Então, ó, ferida limpa, limpa contaminada, contaminada e suja. Bom, o que é uma ferida limpa? Sem trauma, sem inflamação, sem infecção, ok? Limpa contaminada. Existe um processo infeccioso, tá? Ou uma flora própria, ou um trauma in situ, né? Uma inflamação in situ, por exemplo, um tumor. O cachorro tem um tumor, ali já tem um processo inflamatório, tá? Um corpo estranho que está causando uma reação inflamatória numa parede de um intestino é uma ferida contaminada, limpa contaminada. Uma ferida contaminada é onde já existe um trauma prévio, tá? O animal se cortou e aí passou uns 2, 3 horas, já chegou lá com aquela ferida aberta. Então, toda ferida aberta, né, uma ferida com trauma, já é uma ferida contaminada. E uma ferida suja já é uma ferida com pus, tá? Então, a ferida suja é uma ferida com pus. E a gente tem aí a taxa de contaminação por cada uma delas. Ferida limpa, de 0 a 4%, tá? Antibiótico 30 minutos antes desse procedimento. Se o procedimento for, não é inferior, não, for superior a 90 minutos, a gente deve refazer uma nova dose de antibiótico, tá? Por exemplo, OSH, ceftriaxona de 20 a 30 miligramas por quilo, 30 minutos antes da cirurgia, tá? Ferida limpa contaminada, taxa de infecção já gira em torno de 4,5% a 9,5%. Também são classificadas como sistema respiratório, digestivo, urinário, reprodutor. A profilaxia deve ser de acordo com a flora envolvida, tá? Aí a gente pode fazer ranfloxacina, pode fazer uma cefazolina, amoxicilina com clavulato, limpa contaminada, sistema urinário ou sistema reprodutor. Por exemplo, sistema urinário, litíase, vesical, que está irritando a parede da mucosa, já tem uma reação inflamatória, cálculo renal, reprodutor, neoplasia de útero, esses sistemas também têm flora própria, e tem flora também oportunista, né?
Então, a gente pode aí fazer enrofloxacina 10 miligramas por quilo, tá? Que é um antibiótico, né? Que é o Baitril ou o Erromax, que são antibióticos mais específicos para o sistema urinário, tá? Limpa contaminada em fígado, nós temos várias bactérias, né? Normalmente a gente pode usar uma ampicilina, 22 miligramas por quilo, 30 minutos antes, podendo associar ao metronidazol ou não, porque o ducto, o colédoco tem acesso lá ao sistema digestivo e pode ter contaminação de bactérias anaeróbicas. Tá? Então, a gente pode associar o metronidazol. De 7,5 a 15 miligramas por quilo, dependendo das condições metabólicas hepáticas, se o fígado está alterado ou não. Sistema digestivo, cefazolina ou amoxicilina com clavulato, tá? Ou até mesmo o metronidazol. Estômago também, esôfago também, a gente pode aplicar aí ampicilina, pode fazer ceftraxona, uma cefalosporina, pode também, tá? Estômago, intestino delgado, mesma coisa, ó, ceftraxona e metronidazol, ceftraxona 20 mg por quilo, a 30, e o outro metronidazol de 7,5 a 15 mg, sempre IV, tá, gente? Importante aí ver. Respiratório, estafilococcus e bacilos gram-negativos, cefazolina é o suficiente, tá? A gente pode fazer 1 ou 2 aplicações com intervalo de 4 a 6 horas. Às vezes, cirurgias torácicas demoram mais tempo, tá? Então, a gente pode repetir, passou de 4 horas ou 6 horas, a gente repetir 1 a 2 vezes esses antibióticos. Agora, a taxa da ferida contaminada, a infecção de 5 a 28%, já tem uma contaminação, tá? Isso tudo tem que ser passado para o proprietário, né? O risco de contaminação, e vocês têm que entender que tipo de ferida vocês estão lidando para vocês conversarem com o proprietário, tá? E a taxa de ferida suja é 100%. Sempre faz cultura antibiograma para saber qual é a bactéria envolvida e qual antibiótico específico que vocês vão usar, ok? Então, ferida suja, taxa de infecção 100%, sempre fazer cultura antibiograma. Piometra, professor, não vejo ninguém fazer cultura em antibiograma piometra. Por quê? Não precisa, porque a gente já sabe exaustivamente quais são as bactérias envolvidas na piometra. Tá? Isso a gente vai ver com o sistema reprodutor. Protocolo de antibiótico profilático, então, ó, pré-operatório 30 minutos antes da cirurgia. Tá? Essa é a regra. Pré-operatório, iniciar sempre 30 minutos antes da cirurgia. Caso clínico, olha aqui, ó. Que tipo de ferida é essa? É um corpo estranho. Que tipo de ferida é essa? Que vocês podem... Como é que vocês classificariam essa ferida aqui? Limpa contaminada? Show de bola, limpa contaminada. Tá? Por quê? Porque eu já tenho uma reação inflamatória envolvida, além de ter a flora microbiana do intestino. Tá? Então, limpa contaminada, intestino com corpo estranho. Isso aqui, ó, uma lesão ulcerada, ainda perto do ânus. Suja? Tem pus? Tá vendo pus? Não. Então é contaminada, tá? Ferida aberta, lembra que eu falei? Ferida aberta é contaminada. Se a ferida aberta tem pus, é suja, tá? Esse é o macete. Piometra. Acabei de falar. Piometra não tem pus? Suja? Isso, suja. Show de bola. Então, gente, não tem assim tanto, né, tanto mistério. É só a gente raciocinar um pouquinho,